Bem-vindo ao canal do médico. O assunto hoje é um assunto importante, afinal, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre AIDS infantil. A AIDS infantil é uma realidade que acontece hoje no mundo todo. O que a gente tem de interessante em relação à AIDS infantil, à AIDS das crianças, é que este número vem caindo com o passar dos anos, mas é muito importante que a gente continue ainda falando sobre isso, porque apesar dos números virem caindo, o número ainda é muito alto no mundo todo. A grande forma de contágio, ou seja, quando essas crianças vão adquirir AIDS, 95% delas vem no momento do nascimento. É o que vocês vão ler como transmissão vertical. A transmissão vertical, na verdade, é a transmissão que vem da mãe gestante para o bebê. Por isso que você que está grávida, é importante fazer toda a triagem sorológica, porque no caso de um exame vir positivo, você precisa fazer esse tratamento para AIDS, primeiramente por tua causa e depois por causa do bebê. Por que isso é importante? Porque se você não fizer nenhum tratamento, a chance do teu recém-nascido, o teu bebê, vir a ter a doença HIV, e não só a infecção, e sim a doença, gira em torno de 40% a 45%. Uma vez que você começa a fazer o tratamento, faz o tratamento durante o pré-natal, avisa no momento do trabalho de parto e todos os cuidados vão ser tomados com o bebê, essa chance de 40% cai para menos de 5%. Então, o ato de você fazer todos os usos dos retrovirais, ou seja, da medicação contra o HIV, é importantíssimo para você, mas importante para a vida do teu filho que está chegando. Então, por favor, faça um exame, comentem com os médicos, e se você já é portadora do vírus HIV, é importante que você comunique ao seu médico, não tenha vergonha. Tá? O ato de ter vergonha, às vezes, vai complicar uma criança que não tem nada a ver. Então, é muito importante. 95% dos bebês vão ter AIDS por causa dessa transmissão vertical. Os outros 5% são por abuso sexual, por uso de drogas ou por transmissão de sangue. Então a grande incidência acaba sendo no momento do nascimento. Então é importante de novo que vocês falem, conversem com os médicos e a partir do momento que ele instituir o tratamento, se vocês estão tendo algum problema e vocês não estão aceitando o tratamento, não suspenda, converse com o seu médico antes disso. Uma vez que o bebê nasce, mesmo você tendo feito todo esse primeiro cuidado, o bebê também vai começar a tomar as drogas antirretrovirais que vocês conhecem como AZT. O AZT ele vai ser introduzido para o recém-nascido de mãe HIV positivo nas primeiras 6 horas de vida e ele vai ser usado até completar 6 semanas de vida. Quando você escolhe os exames do bebê, o exame do bebê normalmente vem positivo para HIV. E aí bate o desespero que meu filho tem AIDS. Isso não é verdade. O exame vem positivo e o exame estar positivo não quer dizer que a criança tem a doença HIV. O exame confirmatório só vai ser entre 15 e 18 meses. Ou seja, um bebê que nasce de uma mãe HIV positivo tem até 15 a 18 meses para negativar o exame. Por isso não perca as esperanças. O teu bebê que nasceu com exame positivo, se você fez tudo direitinho, tem só 3 a 5% de chance de virar uma criança doente. E se no caso for uma criança doente, é importante também que seja feito o tratamento correto. Então ele vai ter que ser acompanhado por um médico pediatra, ele vai ter que ser acompanhado por um infectologista pediátrico e normalmente por uma psicóloga. Tá? As medicações hoje para as crianças têm baixíssimos efeitos colaterais. O único efeito colateral que vocês vão perceber é um mal-estar gástrico, eles ficam um pouquinho de dor de barriga no começo e depois não tem problema nenhum. E a chance que, de novo, a gente vai ter de ter uma criança saudável, um adulto saudável, são muito grandes se o tratamento for feito de forma correta. Portanto, nunca suspenda a medicação, nunca faça nada sem conversar com o médico, pediatra ou com o infectologista. São eles que podem dar as opções para vocês em relação ao tratamento. Uma vez que seus filhos tenham o HIV, não quer dizer que eles tenham a doença AIDS. Uma coisa é você ter a doença, outra coisa é você estar contaminado. A gente pode ver contaminado muitos anos, como a gente conhece o Magic Johnson, dos Estados Unidos, ele está há mais de 10 anos contaminado e em nenhum momento ele apresentou nenhum sintoma. Então, a vida dessas crianças, ela tem direito a ter uma vida normal, ela não precisa ser privada de absolutamente nada, porque ela é soro positiva. O que é muito importante vocês passarem para as crianças, quando elas começarem a perceber e a entender um pouco sobre a doença, são os cuidados que ela tem que ter com as secreções, então com saliva, com sangue, mas tudo quando vocês vão falar com a criança tem que ser falado com muito cuidado, porque ela tem que perceber que ela tem uma doença, mas que isso não pode diferenciá-la das demais. Por isso que é importante, toda vez que você tem um filho maior, então um pré-adolescente ou um adolescente, que já começa a ter alguma noção da saúde, sempre tem um psicólogo para ajudar vocês. Isso vai ajudar no entendimento da criança com a doença e do jeito que vocês vão conseguir
passar a doença para a criança. Então é muito importante que essa criança não seja privada de absolutamente nada. Ela é uma criança normal, ela é uma criança comum, e a criança, na verdade, a gente está fazendo uma maldade porque eles não têm culpa e eles não têm problema nenhum para ser privados em relação a isso. Uma dúvida comum de vocês é de como proceder em relação aos amigos, à escola, à família. Conta a doença ou não conta a doença? É importante que fale-se sobre a doença. Por quê? Para os cuidados que as pessoas têm que ter. Então amanhã o teu filho pode estar no escorregador e bater o nariz e começar a sangrar. E as pessoas têm que saber, elas têm o direito de saber que ele é o soropositivo, ou seja, tem que tomar cuidado com o sangue. Mas cuidado do jeito que vocês vão falar. Vocês têm que saber como vocês vão falar e para quem vocês vão falar. A criança HIV positiva, a pessoa HIV positiva, ela não pode sofrer preconceito. A gente tem que ser mais cuidadoso, mas não preconceituoso. Como médico a gente faz isso. Então a gente não deixa nunca de atender uma pessoa que é soropositiva, você só vai tomar mais cuidado. Então às vezes é um procedimento, então você vai usar uma luva especial, às vezes você usa um óculos especial. Então você está, na verdade, tomando cuidado a mais, mas não está deixando de fazer o atendimento, que é a mesma coisa que vocês têm que passar para essas crianças nas escolas, com os pais, com os avós, com os tios, com todo mundo. Então, essa criança tem direito de ter uma vida normal, mas as pessoas também precisam saber que tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente quando entra em contato com alguma secreção, porque a gente não pode omitir a doença se a gente tem algum risco de passar para uma outra pessoa. Então volto a lembrar para vocês mais uma vez, você que pretende engravidar, ou você que já está gestante, converse com o seu médico, saiba as suas sorologias. Se essa sorologia vier positiva, é importante o começo do tratamento, você vai estar se ajudando, mas principalmente a gente está pensando na vida do seu bebê. Ele tem direito de ser uma criança saudável sem nenhuma doença, não podemos privá-lo disso. E para você que tem um filho e que tem um medo que às vezes ele vai brincar com um amiguinho ou com uma amiguinha que é um HIV positivo, não precisa ter medo, o HIV não pega por contato, eles podem brincar, eles podem dormir na casa de um amiguinho. O HIV não se pega assim, o HIV se pega ou por transfusão sanguínea, ou por troca de alguma secreção, ou por sexo. Então não precisa privar o seu filho ou a sua filha se ele tem um amigo HIV positivo. As crianças têm direito de ser amigos de todo mundo e o HIV positivo tem direito de ter todo mundo como amigo. Então a mensagem que eu tenho para vocês é de que o HIV é uma criança tão normal quanto qualquer criança, com exceção. Ele vai tomar normalmente uma medicação para o resto da vida para ser uma criança saudável e não trazer problema nem para ele nem para ninguém. Fiquem com Deus.